os nossos filhos saíam para a rua. Então, os nossos filhos saíam para a rua, e aí você ficava preocupada, porque era tarde da noite, não chegava em casa, você estava preocupado com as companhias, com tudo aquilo. Hoje em dia, a nossa preocupação ela é diferente. A nossa preocupação é porque o seu filho não sai de casa, mas ele fecha dentro do quarto. E lá dentro do quarto ele tem acesso ao mundo todo. Né? Então, nós muitas vezes não sabe com quem ele está falando, o que ele está falando, como está falando, e em consequência disso, nós temos assim muitas situações que vêm desenvolvendo, muitas emoções que vêm desenvolvendo neles, que não é da idade. Eu tenho criança de 9, 10 anos que a mãe vem conversar comigo, que estão extremamente angustiadas, extremamente depressivas. Né? Semana retrasada, eu tenho uma amiga que é missionária, que mora em Brasília, e falou para mim, Elisângela, por favor, vamos orar para uma família, porque uma família de dentro da igreja, uma criança de 8 anos se suicidou. E aí a mãe chegou no quarto, a criança estava morta. Tinha se suicidado. E aí vai ver, vai fazer, nossa, mas estava junto comigo, não saía de casa, não tinha mais companhias, estava dentro da igreja, estava dentro da escola, da onde que vem isso? E aí vai começar a ver, vai investigar, o negócio está no celular. Muitas coisas no celular, jogos no celular, desafios. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? Vários desafios. E aí até chegar nesse ponto. Né? A criança perde o jogo, acha que a vida não vale mais a pena. Então, é extremamente importante. E hoje eu convidei o meu amigo, que é pastor, que é filósofo, que é psicanalista, que tem tanta graduação que eu vou deixar ele mesmo falar. Na semana do Dia da Família da escola do ano passado, o pastor Roberval, assim eu tenho a liberdade de falar, o pastor Roberval, que tem muito conhecimento nessa área, porque ele tem conhecimento tanto na área filosófica quanto nessa área de humanas, e então na administrativa. Né? Ele é o gerente geral agora da Moais, aqui em São Gonçalo, já tem muito tempo, né, pastor? 5 anos. 5 anos. Então, assim, tem muito conhecimento nessa área. E como psicanalista, ele atende várias crianças, vários adolescentes, várias pessoas. Então, assim, é uma pena de todos não estarem aqui, porque é de fundamental importância. É uma palestra rápida, nós combinamos com o pastor, 40 minutos, e depois a gente abre para perguntas, se vocês quiserem, de 30, pastor, a 40 minutos, depois pode abrir para perguntas. E eu acho que é muito importante. E nós, como pais, eu como diretora, as minhas amigas que são professoras, minhas colegas de trabalho também têm essa mesma preocupação. Então, eu gostaria já de passar para o pastor. Fique à vontade, a escola é tua, como eu sempre falo para os pais, a casa é nossa, a família e a escola é que faz essa ponte para que a gente dê certo. Obrigada, pastor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Prazer imenso poder estar com vocês de novo aqui. Eu amo estar inserido na comunidade, podendo ajudar, podendo falar um pouco. Eu tive o privilégio e amo estudar, então eu tive o privilégio de poder fazer algumas formações na vida. Tenho formações técnicas na área de informática, tenho formações superiores na área de tecnologia de informação, na área de administração, na área de teologia, na área de filosofia, na área de psicanálise. Estou fazendo um MBA, se Deus quiser, esse ano eu entro no meu doutorado na linha de psicanálise também. Sempre que posso, estou estudando, fiz uma pós-graduação em farmacologia recente. Então, assim, sempre que eu amo estudar, e eu amo estudar com um propósito de que esse estudo, de alguma forma, sirva à comunidade que eu estou inserido. Estudar por estudar não adianta nada, você tem que estudar para aquilo se tornar conhecimento prático, aquilo de alguma forma abençoar vidas. Eu sou psicanalista há 15 anos, mais ou menos. Nesses 15 anos, eu já tratei, nas minhas contas, cerca de 3.000 pessoas. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que os problemas são muito parecidos nessas 3.000 pessoas. Muda-se as pessoas, a casca, o ser humano, mas os problemas internamente são muito parecidos. Eles mudam de grau, mas são muito parecidos.
Sem sombra de dúvida, eu digo também que quanto mais cedo os problemas são captados, mais fáceis eles são de serem resolvidos. Então, quanto mais cedo nós diagnosticamos numa criança, num adolescente, um desvio, um trauma, uma dificuldade, mais fácil é de se tratar. Quanto mais aquilo aprofunda, aquilo forma o caráter e aí se torna mais difícil de ser tratado. Tudo é tratável, tá? Tudo é tratável, só que vai ficando mais difícil. Hoje, em específico, a Elisângela, que é nossa amiga, nós fazemos uma célula juntos, ela me chamou para falar um pouco sobre fake news e o perigo da fake news, principalmente no ambiente da escola. Fake news não é uma palavra, embora a palavra seja nova, mas o conceito não é novo. A palavra vai vir de fake, e news vai ser fake de mentira, de algo falso, e news de notícia. Seria basicamente notícia falsa, notícia mentirosa. Mas a mentira, que é a base da fake news, já existe no ser humano desde que o ser humano é ser humano. Desde o dia em que o homem se afastou de Deus, o homem aprendeu a mentir. Uma das primeiras coisas que o homem aprendeu foi usar da mentira para conseguir as coisas. E dentro disso, essa mentira evoluiu. Filosoficamente, teologicamente, e se você for para o significado da mentira no dicionário, todos os conceitos de mentira vão falar o contrário da verdade, aquilo que é oposto à verdade. A verdade em si se sustenta. Eu não preciso muito criar algum tipo de notícia ou algum tipo de conversa para que se mantenha a verdade. A mentira precisa de uma série de atributos ali laterais, de colunas para se sustentar, e ela não se sustenta. Por isso que se fala, um ditado brasileiro diz que a mentira tem pernas curtas. É como se fosse uma pessoa muito baixinha, com as perninhas curtinhas, e ela vai correr, mas a verdade, com pernas largas, com um passo, alcança a mentira. Desde que começaram os grandes jornais, 1800 e pouco para cá, começou-se o que se chama de fake news. As notícias falsas. Essas notícias sempre tinham um objetivo. O objetivo de uma notícia falsa sempre é, de alguma forma, prejudicar alguém ou alguma instituição. Às vezes, as pessoas propagam fake news sem a intenção real do prejuízo, mas ainda assim, de forma involuntária, acaba se prejudicando. Se nós pegarmos várias fake news que já existiram no mundo, nós aprendemos várias delas, talvez com nossos avós, e assim, misturar manga com leite faz mal, é uma fake news, não é uma realidade. Mas alguém comeu e passou mal. Sim, pode ter algum organismo que rejeitou o leite. Às vezes a pessoa tinha uma intolerância à lactose, misturou manga com leite, e a intolerância à lactose fez ela passar mal e atribuiu-se a isso. Mas não é, e não há comprovação nenhuma científica de que isso seja verdade. Mas é uma história que foi contada e ficou na nossa mente, e aquilo foi propagado, e nós continuamos propagando aquela história. A gente fala, por exemplo, o Tim Maia, quem é mais da minha idade, eu tenho 52 anos, provavelmente vai lembrar muito do Tim Maia. Tim Maia cantava Descobridor dos Sete Mares. Não existem 7 mares, existem 61 mares. Então não é nem perto dos 7. Os 7 mares vai vir de um conto, tipo do Simbá e outros contos que movimentavam marujos, em que eles contavam 7 mares como 7 oceanos. E não existem nem 7 oceanos, existem 5, na verdade. Então, assim, é uma história que era contada, e a gente vê isso em filme, a gente vê isso em desenho, a gente vê isso até em histórias escritas, às vezes lendas, e a gente assume como verdade. E não é verdade, é uma notícia falsa. O grande problema é que, com o advento da tecnologia, uma notícia falsa que às vezes acontecia na Índia e que morreria na Índia, ou uma notícia falsa que acontecia nos Estados Unidos e morreria nos Estados Unidos, às vezes até chegar no Brasil demoraria muitos anos, hoje, com o instalar de um clique, ela está no mundo inteiro. E dessa forma, falando como psicanalista agora,
as notícias, elas têm um poder de nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa. E dentro disso, ela gera ansiedade. Você lê aquela notícia e você se preocupa se aquilo é verdade ou não. Você lê aquela notícia e você imagina que você vai ter esse ou aquele benefício. E muitas vezes aquilo não existe. Às vezes, e o grande perigo está sendo essa facilidade, a tecnologia trouxe para nós uma série de ferramentas que nos auxiliam, elas facilitam nossa vida numa série de pontos, mas elas também trouxeram uma série de perigos que, quando não bem administrados, eles podem ser destruidores. Só que no Brasil, notícias que eu peguei, não vou lê-las porque não vai dar tempo, mas só que no Brasil eu peguei, num clicar de internet, 10 casos de pessoas que foram mortas por causa de uma fake news. Se levantou que mostrava o retrato de uma pessoa e falava que ele estava sequestrando crianças. Aí teve um grupo de pessoas que foi lá e linchou esse rapaz. Aí outros casos em que se mostrava em que fulana de tal é uma pessoa que está criando uma bomba caseira em casa. E aí foram pessoas lá e mataram essa pessoa. Fora do Brasil, então, há muitos casos de pessoas que entraram em escolas, casos de pessoas que entraram em pizzarias, que entraram em ambientes comerciais, e ali dentro eles fizeram reféns e machucaram pessoas por causa de notícia falsa. Se divulgou aquilo e se acreditou que aquilo seria verdade. Muitas pessoas que propagam fake news na internet propagam com o objetivo de querer ganhar visualização. Ele está pouco se importando se aquilo vai de alguma forma prejudicar. E dentro disso, a escola, falando um pouco da escola, a escola é primordial para formar pessoas pensantes. Não era nem para se comentar isso numa escola. A escola já tinha o objetivo disso, mas nós estamos caminhando numas gerações, uns tempos para cá, em que as pessoas estão tendo dificuldade de criar raciocínio lógico, estão tendo dificuldade de criar algum tipo de análise, estão tendo dificuldade de criar algum tipo de questionamento. Vocês já viram a mãe passarinha alimentando os filhotinhos? Ela chega no ninho ali com a comida e os filhotinhos todos abrem a boca e ficam ali, e a mãe vai colocando na boca daqueles filhotes aquela minhoquinha, aquele pãozinho, o que ela achou de comida para dar para os filhotes. Nós vivemos num momento em que a tecnologia fez com que a maioria das pessoas fossem esses filhotes. Elas ficam com a boca aberta, aguardando o alimento que virá. Se esse alimento vai ser bom ou vai ser ruim, tanto fez. Elas estão prontas a serem alimentadas. Não há um questionamento. E esse questionamento tem que ser, de alguma forma, propagado na escola. Se ele não é propagado na família, a escola tem que questionar, fazer alunos serem questionadores. Alunos que perguntem, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que assim? Quando aconteceu? Por quê? Porque quando você questiona, a verdade vem vindo à tona. E aí, falando sobre fake news, a principal razão que existem fake news é porque não existe questionamento suficiente. Quando nós recebemos uma notícia, e hoje é muito fácil receber uma fake news, principalmente em mecanismos como o Facebook, Instagram e WhatsApp. Aí você recebe lá, o salário mínimo vai aumentar, conforme agora a previsão do governo, o salário mínimo vai aumentar para R$ 3.500. Aí já vai sair gente gastando dinheiro do próximo salário que ela não tem, imaginando ser verdade. Notícia. Agora apareceu o vírus XYZ, que é o triplo do que era o vírus do corona. Então, além de lavar suas mãos com álcool, nós vamos ter que lavar as mãos também agora com ácido. E é perigoso as pessoas não questionarem e simplesmente mandarem essa notícia para frente. E todo dia são produzidas centenas, milhares de notícias simplesmente com o objetivo de ver o tanto que ela ia andar, para onde ela iria e como ela influenciaria.
Como que eu evito isso? Eu evito isso, questionando a notícia. Tome muito cuidado, porque a maioria das notícias fake news, elas vêm com um título bem garrafal, bem grande, falando um extra, e aí vai te dar a notícia e chama atenção para ela. Toda vez que chegar uma notícia desse tipo, leia, primeiro passo, leia a notícia toda que está escrito, para você ver se tem ali algum fundamento. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo, veja como está a redação. Às vezes você vai pegar uma notícia que está falando que foi divulgada pelo Globo, ou foi divulgada pelo Estado de São Paulo, e você vai ler e ela está cheinha de erros de português. Possivelmente não é verdade. Raramente, às vezes passa, lógico, às vezes passa. Eu gosto muito de ler, então de vez em quando eu pego uma notícia ali com erro de português. Mas, num geral, principalmente de veículos de imprensa maiores, é relativamente raro passar muitos erros de português. Se tem, você já começa a questionar. Espera aí, como que essa notícia passou assim? Terceiro ponto, veja quem está divulgando a notícia. Muitas vezes, quem está divulgando a notícia é um órgão que você nunca ouviu falar. A agência X lá de Bangladesh disse que descobriu um vírus assim assado. Aí você fala, poxa, eu estou no Brasil. Como é que eu vou conseguir descobrir se a agenda X, se existe o vírus X e essa agência lá? Então, não adianta passar para frente. Vou ter que pesquisar, vou ter que colocar. E hoje em dia a pesquisa é tão fácil. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe como era difícil pesquisar antigamente. A gente tinha que abrir a Barça, a enciclopédia Barça, a gente tinha que procurar no Aurélio, o dicionário. Nós tínhamos que abrir livros de pesquisa. Você ia fazer uma pesquisa, você ia para uma biblioteca ou para um centro cultural e pegava aquele tanto de livro e abria em cima da mesa e você tinha que procurar e você tinha que anotar na mão e fazer tudo ali para você montar uma pesquisa. Hoje, com alguns cliques no celular, você consegue descobrir praticamente qualquer coisa, com poucos cliques ali. E conforme você refina a sua pesquisa e vai vendo os órgãos que divulgaram aquela notícia, você vai vendo que ela tem mais fundamento ou não. Quarto ponto, uma vez que você descobriu o órgão que divulgou aquela notícia e tudo, veja se ela é realmente útil de ser propagada. Muitas vezes é algo que não faz a mínima diferença dentro do contexto que você está inserido. Muitas vezes vai gerar mais confusão do que ajuda. Agora é possível aposentar mais cedo. E aí você fala, poxa vida, que legal. Eu tenho 30 anos de contribuição, então está falando ali que pode aposentar com 25, eu vou aposentar com 25. Mas aí, se você olhar as letras miúdas, está falando que é possível aposentar mais cedo se você trabalhar numa mina de carvão, a não sei quantos metros debaixo do chão, convivendo com o pó do carvão, com tudo isso. Você está aposentando por causa de periculosidade e insalubridade. E, sim, uma vez que tem insalubridade e periculosidade, você vai diminuir o tempo para você aposentar. Então, se eu só leio o cabeçalho e divulgo a notícia, muitas vezes ela não vai ser. Eu estou no meio escolar. Que vantagem aqui no nosso meio teria descobrir que é possível aposentar um mineiro de carvão mais cedo? Nenhuma. Então, não há necessidade de divulgar uma notícia dessas. Então, sempre quando eu recebo uma fake news, eu tenho que analisar isso. Eu tenho que verificar. Primeiro, a notícia é verdadeira. Segundo, quem foi que divulgou essa notícia? A notícia tem erros de português, tem erros de grafia, tem erro de lugar. Um erro que é comum em fake news. Eles não gostam de divulgar, muitas vezes, quem é a pessoa que está falando. Então, muitas vezes, fala assim, olha, segundo um médico da Universidade de Harvard, se você comer pepino com melancia 3 vezes ao dia, você vai emagrecer 20 quilos por semana. Tá, mas a universidade é legal, é Harvard. Mas quem é esse médico? Não se falou quem, não se falou quando, não se falou onde. Então, esse tipo de notícia não adianta passar para frente. Não há condições de você checar se ela é real. Não há condições de verificar isso. E quando a gente vem para a escola, meus queridos, as fake news, elas são muito destrutivas também, porque eu já tratei casos em consultório de pessoas que estavam altamente destruídas porque foram vítimas de boatos, fake news, dentro da escola.
essa menina sai com todos os caras da escola. E aí aquilo é divulgado e as pessoas pegam e aquilo é massacrado naquela pessoa. Esse rapaz tem esse jeito, e aquilo é massacrado naquela pessoa. Há momentos, e há escolas, lá em Montes Claros, mesmo de onde eu vim, teve uma escola que teve que fechar durante um dia, porque havia acontecido, em São Paulo, aqui, alguns anos atrás, talvez se vocês lembram, uns 10 anos atrás, de um jovem que entrou na escola armado e matou algumas pessoas. E ele entrou com uma máscara lá. Aí pegaram a foto desse jovem, fizeram uma montagem na porta da escola, de uma escola grande lá em Montes Claros, colocaram lá e falaram que um dos alunos da escola havia prometido que no outro dia entraria na escola e faria o mesmo que aquele rapaz fez. A escola não teve aula no outro dia, a polícia teve que ir para lá, teve que investigar, procurar para ver se achava indício, até descobrir que a foto era adulterada. Imagina o prejuízo que isso foi para os alunos, para os professores, o prejuízo que isso foi para a comunidade que estava inserida, o medo que isso trouxe. Teve pais que ficaram com medo, ainda assim, mesmo depois que a polícia confirmou que era falsa notícia, confirmou que era uma fake news, confirmou que era uma montagem. Teve pais que tiraram os alunos daquela escola, arrumaram um jeito de matricular o aluno em outro lugar. Não, meu filho está correndo risco de vida. E aí, normalmente, quando acontece uma tragédia, como aconteceu no caso desse rapaz em São Paulo, a mídia é massiva, ela fica toda hora falando dessa tragédia. E aí, no outro dia, acontece um evento parecido, anunciando que seria assim na escola, as pessoas todas ficaram alarmadas. Para você ter uma ideia de como uma fake news numa escola pode trazer um evento extremamente complicado. Tratei adolescentes pequenos mesmo, crianças, que, como a Elisângela falou, dessa família que perdeu um filho, tratei em salas de aula crianças que com 7, 8, 9 anos, você ia fazendo perguntas-chave mesmo, e tinha vários alunos que se pensavam mesmo em dar fim à própria vida. Gente, nós estamos falando de criança de 7, 8, 9 anos. O que uma criança de 7, 8, 9 anos tem de ansiedade, de depressão, a não ser que seja uma coisa, doença patológica, mas, do contrário, não há motivos, não há peso suficiente sobre essa criança para ela já estar desistindo no início da vida. No entanto, a era da informação traz essa carga sobre nós. E essa carga, ela é diferente de uma carga que acontece já há muitos anos no Oriente. Você vai, por exemplo, para a Coreia, você vai para o Japão, China, há uma carga sobre os jovens, os adolescentes, muito grande, de que você tem que ser o melhor do melhor do melhor. Então você é obrigado a estudar muito, e se você não passa em determinada prova, você muitas vezes é punido severamente pelos pais, pelos professores. Então essa carga que é feita, ela gera um índice mesmo de pessoas dando cabo da sua própria vida. Mas não é o que está acontecendo no Ocidente. No Ocidente, essa carga muitas vezes está sendo produzida pelo excesso de informação que está chegando, e a pessoa começa a se cobrar mesmo sem ter essa necessidade. Ela começa a se cobrar mesmo sem ter nenhum fundamento para isso. E as fake news funcionam como uma luva para esse tipo de coisa. Elas trazem mentiras, elas destroem vidas, elas deformam a forma do ensino. E aí, a proposta de uma escola que seja consciente é exatamente tentar abolir toda e qualquer fake news. É tentar ensinar para os pais e para os filhos essas regras de analisar uma notícia. As regras de que o mundo ele existe, está acontecendo, as coisas não vão acabar daqui um dia, daqui 2 ou daqui 3. Então, eu tenho condições de parar um momento, eu tenho condições de respirar, eu tenho condições de avaliar aquilo. Não é porque a notícia chegou para mim que eu já tenho que pegar e passar para frente, outro passar para frente. Às vezes a notícia chega em áudio. Na época do corona, então, toda hora chegava um áudio de alguém que ouviu e que o médico falou isso e disse que passasse. Se você usar 2 máscaras, vai resolver. Se você usar 3 máscaras, vai resolver. Se você lavar a mão com álcool 3 vezes, você mata o vírus. Se você fizer isso ou aquilo. E sai um monte de desinformação. E essa desinformação só colaborava para atrapalhar ainda mais. Ou deixava você baixar a guarda quando você tinha que se posicionar.
Você tinha que estar preparado, mas ali você baixava a guarda porque achava que estava tudo ok. Ou te fazia ficar em guarda quando, na verdade, não havia nada ali. E as pessoas começaram... Eu lembro que eu conheço uma pessoa que ela pegou uma síndrome que ela lavava a mão, 7, 8, 9 vezes seguidas nessa época do Covid. Era assim, mas era do nada. Ela estava em casa, não estava fazendo nada, mas de repente ela ia lavar a mão. Aí começava, aí lavava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nível de ansiedade. A pessoa tinha 15 anos de idade e estava vivendo um nível de ansiedade assim extremo para ponto de explodir. Mas porque toda hora que você ligava o jornal, assim, morreram mais não sei quanto, já tem 100 mil mortos, já tem 200 mil mortos. Aí mostrava aquelas cenas e aquilo vai perturbando. Então, as fake news só colaboram para a destruição. E na escola é o lugar onde nós, que temos condição de falar com os alunos, vocês que são pais, têm condição de falar com seus filhos ou com as pessoas que vocês cuidam, e ensinar, olha, se estão falando uma coisa do coleguinha, não divulga, vai na professora, conversa com ela, chegou até o meu ouvido isso aqui. Tinha um desenho em marketing muito interessante, talvez vocês já viram alguma publicação ou alguma foto desse jeito, que ela mostrava uma série de palitos de fósforo, um do lado do outro. E aí se acendia o primeiro, o calor dele, a chama, pegava no segundo, no terceiro, e assim ia. Mas aí quando chegava lá na metade, um palito entortava um pouco para o lado, aí o fogo não pegava nele. Aí aqueles palitos que estavam com fogo queimavam, mas aquele não passava para frente. Nós podemos ser esse fósforo, o fósforo que interrompe aquela mentira, fósforo que interrompe aquela fake news. Nós podemos ser aquela pessoa, depende de nós. Se a notícia chega até mim e eu tenho condição de validar, pode até ser que mandou para 1.000 pessoas e 999 vão avançar com aquilo. Mas se eu não avançar, eu já vou diminuir um dos braços que aquela notícia podia atingir. E se eu orientar outras pessoas, outros também vão diminuir. E daqui a pouco, quando aquilo não tiver mais peso algum, aquela notícia morre por si mesma. Porque ela não alcançou o propósito de quem a criou. Quem a criou tinha um propósito de causar confusão, quem a criou tinha um propósito de causar desinformação, quem a criou tinha um propósito de criar ali algum tipo de caos. Se aquela notícia é contida, acabou, eu não tenho mais como fazer nada. Mas se eu simplesmente recebo o áudio, recebo o vídeo, recebo a imagem e simplesmente a mando para frente sem questionar, eu posso estar divulgando algo que está extremamente errado. E aquilo pode prejudicar, às vezes não me prejudicou diretamente, mas pode prejudicar o próximo que vai receber de uma forma terrível. Então, os que estão aqui, que são adolescentes, são crianças, entendam, pergunte ao papai, à mamãe, pergunte ao professor. Olha, eu recebi essa notícia. Eu não estou entendendo isso aqui, é isso mesmo? Encontraram dinossauros na Lua. Então é isso mesmo? Encontrou dinossauro vivo na Lua? E aí o pai, a mãe vão pesquisar, se não souberem, ela mesma vai pesquisar e vai descobrir que a Lua não tem oxigênio disponível para manter vida. E que dinossauros é uma coisa que já foi extinta há 65 milhões de anos. Então, assim, você, por pouca dedução, já vai enxergar que aquilo não é real. Mas se eu simplesmente pego a notícia e avanço, eu vou continuar perpetuando uma mentira e um erro. E nós, como escola, como pessoas mais maduras, nós somos os veículos que Deus vai usar para impedir que a mentira perpetue. Se existe algo que, falando agora no ponto de vista teológico, se existe algo que faz com que seja um dos pecados mais terríveis e que maior se associa ao próprio diabo, é a mentira. A Bíblia vai falar em João 8:44 que o pai da mentira é o próprio diabo. Ou seja, enquanto Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6, Jesus se atribui como a própria verdade, o diabo se atribui como o pai da mentira. É exatamente o oposto de tudo. E o que a fake news é basicamente uma mentira. Uma mentira com letras garrafais para te chamar a atenção, normalmente com uma notícia que de alguma forma ou te assusta ou te alegra demais. Então, se uma notícia chama muito a atenção, é mais um motivo para me analisá-la, mais um motivo para me questioná-la. Será verdade? Será que é tão bom assim, igual está falando? Será que é tão ruim assim, igual está falando? Pode ser que você receba notícia verdadeira. Com certeza você deve receber notícias verdadeiras.
Então, ali dentro, você vai analisar dentro disso, e se você não tiver o conhecimento, a condição, e não conseguir ter uma resposta ali nas suas pesquisas, não repasse. Mesmo que ela seja verdadeira, mas se você não tem a certeza, não repasse. Deixe aquilo com você. Ok? Vamos abrir para perguntas, então? Alguma pergunta ou alguma história que você gostaria de falar? Dentro do seu conhecimento, leva, por exemplo, uma criança, como que os pais, por exemplo, podem fazer? Porque o que eu tenho, às vezes, atendido aqui, lá na minha sala, é assim, o Ângelo fica muito no celular, fica muito no jogo, aí eu tiro do celular, fica nervoso, de repente o castigo é não estar no celular. O que a gente, por exemplo, tanto professores quanto pais, o que a gente poderia fazer para os nossos filhos, né, para as nossas crianças nessa época agora? Como seria o procedimento? Sim, essa é talvez uma das perguntas mais difíceis que tenha hoje em dia, tá? Porque o que aconteceu? Nós viemos de uma geração, pessoas que têm 40 anos, perto disso, para cá, viemos de uma geração em que era comum nós brincarmos na rua, porta-bandeira, pular amarelinho, igual está desenhado aqui, fazer polícia e ladrão e outras brincadeiras. Isso era comum, Era normal você chegar da escola, fazer sua tarefa rapidinho, ir lá para a rua e enquanto sua mãe te chamasse, 10 horas da noite, eu acho que aqui, que é mais interior ainda, devia ser até mais comum ainda. Em cidades maiores isso se perdeu mais rápido, mas mesmo assim, eu vim de uma cidade grande, ainda assim, eu brinquei muito na rua. Então era comum isso. Só que em algum momento a tecnologia avançou muito rápido. E aí eu penso, por exemplo, quando eu tinha 10, 12, 15 anos, era uma exceção quem tinha um telefone em casa. E só existia telefone fixo, não existia celular. Então, uma linha custava preço de lote. Era 30 mil, 40 mil uma linha de telefone. Então, era muito raro uma pessoa que tinha. Normalmente, você tinha uma linha telefônica fixa, às vezes numa rua inteira. E aquela pessoa tinha, digamos assim, a disponibilidade de que quando alguém ligava para casa dessa pessoa, um parente seu, lá de não sei aonde. Eu lembro quantas vezes eu subi com minha mãe na casa de uma pessoa que tinha na rua que eu morava, com notícias lá da Bahia, de onde minha mãe é, eu nasci lá também, mas eu fui criado em Minas, ou lá do Rio de Janeiro, de onde meu pai veio. E, fulano ligou, disse que vai ligar de volta às 6 horas da tarde. Aí você ficava esperando o dia inteiro, para 6 horas você ter notícia. A ansiedade era controlada, porque você não tinha o que fazer, não existia outra alternativa, era só aquela. Então, será que ele vai me dar uma notícia boa? Será que ele vai me dar uma notícia ruim? Você não sabia. Então, você esperava até 6 horas, você ia lá, atendia o telefone, conversava com a pessoa e tudo. Gente, nós estamos falando de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Hoje, se você liga para o celular de alguém e toca 3 vezes, você já começa a xingar. Não quer me atender? Eu não sei para que eu dei o celular para minha filha, ela não atende celular. Não sei para que eu dei o celular para minha mulher, ela não atende celular. Não sei para que o meu marido carrega celular no bolso, ele não atende celular. Tocou 3 vezes. Você gastou 3 segundos, 4 segundos de chamada. Antes você esperava 10 horas para falar com a pessoa. Então, assim, nossa sociedade foi composta nos últimos anos de uma ansiedade muito grande. E de um processo de você ter resultados muito rápidos. Os resultados têm que ser instantâneos. Sabe o que é engraçado? Eu que vim da área de tecnologia, antes vim dessa área de exatas para migrar para a área de humanas, e eu vi essa migração acontecendo no ser humano. Quando nós falávamos de tecnologia, 20 e poucos anos atrás, quando eu estava fazendo minhas primeiras formações, a ideia, a promessa da tecnologia era: a tecnologia virá para te dar mais tempo. Ela vai vir, e se hoje você gasta 1 hora para fazer uma pesquisa, você vai gastar 5 minutos. Significa que vai te sobrar 55 minutos para você viver, para você curtir, para você ter tempo com seus filhos, ter tempo com seu marido, com sua esposa, ter tempo para você mesmo. A ideia era essa, a ideia que foi vendida era essa, há 30 anos atrás. No entanto, o que aconteceu? Aquilo que você fazia em 1 hora e começou a fazer em 5 minutos, sobrou 55 minutos para você fazer outras coisas. E você começou a encher a sua agenda. E a gente tem um nome para isso, chama ativismo.
Nós começamos a só colocar coisa para dentro da nossa agenda. E muitas vezes hoje tem criança que às vezes está estafada porque desde muito pequeno eu conheço pais, principalmente pais de condição financeira melhor, assim, ricos mesmo lá na cidade de onde eu vim, que o filho tinha tipo assim 5 anos, mas o filho tinha de tal hora ele está no karatê, de tal hora ele está no futebol, de tal hora ele está no comum, de tal hora ele está não sei o quê, depois ele está na escola. Mas que hora que essa criança brinca? Que hora que essa criança vive? Ela não vive, ela vive cercada desse tanto de coisa. Ela tem que fazer uma língua, 2 línguas, ela tem que fazer um esporte, ela tem que fazer outra coisa, e vai vivendo. E o pior, o mundo vai construindo isso ao redor, e se você não fizer o mesmo com o seu filho vai ficando para trás. Porque o filho do outro já está sabendo falar 3 idiomas, o português, o inglês e o espanhol. E o seu está mal arranhando no português. Então você começa a comparar seu filho com o do outro e vai complicando a vida. E vai colocando. Aí, vindo para a sua pergunta. Essa ansiedade que foi construída, ela foi desovada nessa geração de crianças. E aí essa geração de crianças, ela meio que cobra dos pais a forma dela conseguir ter acesso a essas informações todas. E a forma é qual? É esse aparelhinho aí, esse celular. Que o certo, falando como psicanalista, como psicólogo, o certo seria nós darmos um celular para os nossos filhos depois dos 12 anos. E olha que 12 anos ainda era cedo, considerando toda a dificuldade que o celular pode trazer, todos os problemas. O certo seria isso. Quem conhece alguém que filho de 12 anos já não tem celular? Com certeza, quem cresce 5 anos que já tem celular. Então, assim, quanto mais cedo nós colocamos a criança no mundo da tecnologia, mais cedo ela vai ter informação, e mais cedo ela vai se sentir ansiosa por aquelas informações e vai ser cobrada por aquilo. Aí vem a resposta. O que fazer? Não existe uma resposta simples para isso. Hoje em dia, com certeza, você tirar o celular do seu filho é um castigo maior do que antigamente, quando eu era criança, de te colocar ajoelhado no milho. Com certeza, tirar o celular hoje... Ninguém pode falar, eu fico 1 hora ajoelhado no milho, mas não tiro o celular meu. Por quê? Porque criou-se uma dependência. Essa dependência, ela é uma dependência psicológica, ela é uma dependência emocional. Muitas vezes, aquilo que nós fazíamos antes, que era chegar em casa, fazer logo a tarefa para sair com os nossos colegas lá para fora e viver o mundo lá fora, e correr, e brincar, e ralar o joelho, e tudo, e brigar lá fora, e depois voltar, mas no outro dia você fez amizade de novo e voltou. Essa interação social foi morrendo. E hoje é feita através do celular. Eu tenho pacientes que os pais já tiveram tirado o celular, tem 12 anos ele, já tiraram o celular dele algumas vezes, mas ele tem todo o círculo de amigo dele só no mundo digital. Ele não tem nenhum amigo fisicamente falando, ele só tem amigos digitais. Nos amigos digitais, tem gente em São Paulo, tem gente em Goiânia, tem gente em todo lugar. Mas ele vive nesse mundo. Quando tira dele, ele se isola no quarto, fica ali dentro, porque não tem nem outros meninos para ele brincar. Ele não tem nem isso. Então, a questão, como eu disse, é bem difícil de se responder, porque cada criança vai agir de um jeito. O certo é, se eu tiver condições e ainda a criança estiver começando, o ideal seria você dosar muito. Colocar horários. Então, tipo assim, olha, você chega da escola às 17 horas em casa, então, de 17 às 18 você vai tomar um banho e vai tomar um café. De 18 às 20 você pode mexer no computador, pode mexer no celular. Das 20 até as 21 você vai jantar, 21 você está dormindo. Vamos dar um exemplo. Quanto mais conseguir colocar horários para as crianças, mais elas se adequam e elas vão entender que durante aquele período só que ela vai utilizar. Agora, venhamos e convenhamos. Vocês são pais, meus filhos, graças a Deus, já estão bem grandes. Minha filha mais nova tem 20 anos, a mais velha 27. Então, eu não tenho mais grandes preocupações a nível infantil. Mas muitos pais usam o celular como a babá deles. Então, assim, poxa, o menino não está me deixando trabalhar, eu preciso terminar esse relatório, eu preciso fazer isso aqui. É o que você faz, entrega o celular na mão do menino com 5 anos, com 3 anos, põe um videozinho do YouTube ali e ele fica assistindo. E ali te dá tempo para você fazer o que você precisa fazer. E a criança vai se acostumando com aquilo. E um vídeo puxa outro, um vídeo puxa outro, um vídeo puxa outro. E aí, daqui a pouco aquela criança está falando um palavrão, daqui a pouco aquela criança está falando uma coisa terrível e você não sabe, poxa, onde esse menino aprendeu? Eu nunca falei isso aqui em casa. Lógico, ele está com a porta aberta para o mundo.
O que vier no vídeo ali, ele está entendendo. Então, quanto mais nós quisermos que os nossos filhos estejam equilibrados, mais nós vamos ter que criar uma disciplina de horário, uma disciplina de conteúdo. Hoje existem, até gratuitos, softwares que você pode baixar no celular e colocar como modo criança. E aí a criança não tem acesso a certas programações ou a certos tipos de desenho, filme ou... Já vou te dar a oportunidade. Desenhos, filmes ou outras coisas que um adulto teria. Isso já ajuda. Mas se você determina os horários, isso ajuda ainda mais. Pode perguntar? Sobre lá, os anúncios, inventaram acho que faz 1 ano e meio, sobre a artificial e também tem os aplicativos, como eu tenho o Family Link, que os pais colocam no celular, que tem como colocar tempo, tem como ver o que o filho está fazendo. Com certeza. Esse aplicativo é um dos que eu falei, que hoje existem. Alguns são pagos, alguns são gratuitos. Dependendo do que for pago, às vezes o valor é baixinho, então é algo que compensa. Tem alguns pacientes meus que estavam tendo problemas com filhos no celular, que eu sugeri isso mesmo. Coloque o Família Link, coloque outros parecidos, e aí a pessoa coloca e ela determina horário, ela determina conteúdo. Aí assim, a pessoa... Os meninos gostam? Não gostam. Quem é controlado ali não gosta. Principalmente se ele já acostumou, digamos... Pense o seguinte, você acostumou a nadar num rio aberto e agora vão te colocar numa piscina. Então você não tem mais a abertura que você tinha antes. Você vai nadar, mas a piscina está controlada. Você está acompanhando, está ali. No rio aberto ele pode ser puxado por uma correnteza e ir embora. Então dentro disso... Quanto mais cedo os pais puderem fazer esse tipo de coisa, e aos poucos, conforme o filho vai crescendo, vai demonstrando mais responsabilidade, mais corda você vai dando. Mas falhou num ponto, puxa um pouco mais a corda de novo. Olha, não, eu achei que você podia ir até ali, mas você não pode. Você pode vir só até aqui. E aí você vai controlando a partir disso. Mas existem, da mesma forma que nós estamos comentando sobre isso aqui, várias pessoas estão sofrendo com isso nesse momento. Então, várias indústrias de software desenvolveram softwares exatamente com esse propósito, de ajudar no controle temporal, no controle parental, no controle de o que pode ser visto e o que não pode, essa parte toda. Então, empresas já desenvolveram isso pensando nesse ponto, certo? Quem mais que tinha levantado a mão? Mais alguém? Não está atrelado diretamente à fake news, mas está atrelado à convivência cibernética. Você tem adultos que se colocam com foto de criança e conversam com a criança como se fosse uma criança, mas na verdade são adultos. Pode falar também? Pode. A gente é como um peixe, que o peixe vive dentro d'água. Só que aí vem, o celular é a pessoa que pega o peixe e coloca no aquário. Então, sim, você podia viver num mar inteiro aberto, né? E tá vivendo num aquáriozinho pequenininho, assim. Isso é uma verdade. Aí falando, muitas vezes, pais, cuidadores, olhem com quem seus filhos têm conversado. Gente, tem umas coisas que não tem cabimento, que, digamos assim, virou uma fake news porque é uma notícia falsa, mas que acabou se assumindo como verdade. Você precisa dar liberdade para o seu filho. Entenda até que ponto você pode dar liberdade para o seu filho. Um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos, ele não pode virar e falar assim, eu tenho minha senha e você não pode acessar meu celular. Não existe isso. Ele é uma criança, ele é um adolescente. Enquanto ele está dentro da sua casa, enquanto ele não tem ainda a responsabilidade de um adulto, ele tem que ter o celular liberado. Você tem que saber com quem ele conversa, você tem que entender que vídeos ele assiste, você tem que entender o que está acontecendo. Se você não tiver controle sobre ele nesse ponto, você só vai descobrir quando a bomba explodir, quando chegar no máximo lá, e aí já muitas vezes já não dá mais pra fazer nada. A pessoa já está muito longe. Pode falar? Assim, aproveitando, esse link é bom até para proteção, né, da criança. Com certeza. Os pais têm acesso a tudo. Eu sou a mãe dela, Ah, sim. né? Então tem acesso a tudo. Então ali você vai evitar que ele caia no conto de um pedófilo. Sim. Que propague também as fake news. Com certeza. Então, é muito importante, porque é o que o senhor falou, a criança, ela não manda em casa, né? Tem que ter o
pai ali, Tem. o responsável para estar olhando isso. Com certeza. E muitas tragédias que acontecem poderiam ser evitadas por conta disso. Porque quantas crianças não perdeu a vida por celular, por joguinho, daí eles fazem desafios, né? Sim. Teve o Baleia Azul esse tempo atrás que muitas crianças se machucaram e até morreram. Então, um tempinho que pega por dia, você olha isso aqui, você evita tudo isso. Com certeza. Pastor, Então, pode falar? sabe o que eu acho? Eu sou mais velha que você. Não parece não, tá? Olha, eu nunca tinha ouvido falar, enquanto eu era criança, na palavra entediado. Sim. Hoje, a palavra que eles mais falam, estou entediado. Eles não estão com o celular, eles estão entediados, porque eles não sabem brincar. Com certeza. Eles não sabem mais brincar. Estresse era uma coisa de adulto já, bem avançado na empresa. Poxa, foi estressante essa semana. Criança estressada? Poxa, tem sentido. Exatamente. Criança de 5 anos, tia, estou entediado, gente. Com tanta coisa para fazer, você está entediado. Sim. Usam essa palavra. Eu nunca falei essa palavra, entediado. Hoje é o que mais uso, porque eles não sabem brincar. Sim. Pode falar? Pastor, só para poder entender o ponto de vista do senhor. Eu tenho 26 anos, eu estudei aqui nessa escola, e na minha época, né, ainda existia ali pipa, peão, bolinha de gude. Legal, é o que eu falei, cidade menor, isso com certeza demorou A mais. gente passava a maior parte do nosso tempo na rua. E hoje, né, o público, até o público mais velho, e até mesmo a gente aí que está vindo agora para, já somos adultos, né, mas vindo aí para a fase mais adulta ainda, usa o termo da geração Z. Geração Z nada mais é, no meu ponto de vista, de que é a vida da criança completamente moldada para a internet, para toda geração cyber mesmo. Vou usar de exemplo aqui, não que eu seja contra na presença da diretora, mas vai ter um programa aqui na escola que vai presentear as crianças, né? É um projeto da projeto. Saúde, da Sim, Secretaria de um Saúde. projeto vai presentear as crianças e o prêmio é tablet. Sim. Então, e as crianças, e eu vou falar para você, na minha época eu acho que nem tinha isso. Minha irmã chega lá em casa pulando dessa altura que ela quer ganhar o tablet. Então, tipo, a geração que está vindo hoje foi moldada para esse jeito. A Tamires, eu vou usar de exemplo, minha irmã, quando nasceu, com 4 anos ela mexia no telefone melhor do que eu, talvez. É a maioria dos casos. E a dificuldade da gente, né? Eu na minha condição, que eu não sou pai ainda, mas na condição de irmão, que vivencia o crescimento da minha irmã, né? E dos pais aqui, acredito também que poderia ser, tirar esse mundo cibernético de uma criança que já foi moldada naquilo, como o senhor mesmo falou. Hoje, os próprios pais, para deixar uma criança quieta, ele dá o telefone. A criança hoje, normalmente, ela não tem nem aquele prazer mais de chorar, porque quando ela vai, o pai toma, já entrega. Então, você não ouve o choro da criança mais. E a criança é moldada nisso, desenhada nesse mundo cibernético, que hoje você vai em feiras de ciências, aí existem cachorros robôs. Por exemplo, você vem, o robozinho late para você ali, e a tendência disso é piorar. Na sua concepção, né, igual o senhor tem as suas formações, enfim, pelo seu conhecimento, como que os pais, no meu caso, como irmão, poderia prevenir, além desses aplicativos que, na minha opinião, poderia diminuir um pouco, mas não tanto, prevenir as crianças de terem esse acesso a fake news, já que 90% da vida deles são moldadas em celular, ou tablet, e até mesmo televisão. E muitas das vezes até o próprio desenho, eles esparramam fake news sem estar percebendo que aquilo é algo mentiroso. Como, por exemplo, o desenho do Pica-Pau. Ali tem várias coisas que supostamente acontecem, que a gente sabe de fato que não aconteceu, então tipo, não deixa de ser mentira. É o que o senhor falou. Mas na sua concepção, no século atual que nós estamos vivendo, nos dias atuais, com toda essa modernização, como o senhor acha que poderia ser um agir dentro de sala de aula para prevenir e tranquilizar os pais nessa questão de internet? Certo.
Vamos começar defendendo o Pica-Pau, né? Então, assim, o Pica-Pau é um desenho da minha infância, tá? Então, assim, o Pica-Pau não é um desenho que está influenciando essa infância. Já era da minha infância. E acho que até o Walter Lentz, quando fez o Pica-Pau, acho que é 1960 e alguma coisa. Então, assim, primeiro passo falando, vamos começar da mídia, tá? Da mídia comum, que seria a TV, que hoje a maioria das pessoas não assistem mais TV aberta, a maioria assiste Netflix ou assiste alguma programação de streaming. Comece controlando o que seus filhos veem, é o primeiro passo. A maioria das programações de streaming você tem como condição de cadastrar lá o modo infantil, e aí aquela criança não vai assistir nenhum filme que tenha alguma cena pesada ou desenho. Mesmo assim, ensine seus filhos a ter o senso crítico de assistir, por exemplo, Tom e Jerry, Pica-Pau, falando de desenhos antigos, em que o personagem bate com um pedaço de madeira na cabeça do outro, é que sobra um galo, e daqui a pouco ele está bem de novo. Ensine seus filhos que aquilo é fantasia. Isso vai acontecer e sempre aconteceu. Nossas gerações também cresceram assistindo esses desenhos. Mas nem por isso as pessoas estão na rua batendo um pedaço de pau na cabeça dos outros. Nós sabíamos diferenciar isso. Esse é o primeiro ponto. Quanto mais cedo eu ensino meus filhos o que é fantasia do que é real, mais cedo ele cria senso crítico para fazer esse balizador. Agora, saindo do mundo da TV, indo para o mundo do celular, eu digo que a tecnologia chegou num ponto hoje que não dá mais para você desvirar a chave. A chave já foi virada. As novas gerações cada vez mais vão vir mais tecnológicas. Não se assustem, já existem vários estudos e vários protótipos prontos de tecnologia já implantada a nível cerebral, em que você tem um chip já na cabeça, que você não precisa mais do celular nem da TV. Você vai imaginar e vai abrir uma tela na sua frente, nos olhos, e você vai enxergar aquilo. Já existe um óculos da Google que faz isso, um da Apple que faz isso. Então isso vai chegar nos próximos 20, 30 anos. Pode falar enquanto eu estou respondendo, às vezes? Falar tanto assim, né? Mas só que Não, pode falar. eu até concordei com a minha mãe sobre ver o que eu tô fazendo. Eu até entendo isso. Tipo, até tirou um chocolate meu, mas só que eu não fiquei brava. Eu até entendo isso. E eu, né, os pais todos aqui, né? Podia fazer a mesma coisa, né, que a minha mãe, né? Parabéns, isso é uma exceção, tá? A maioria das crianças não entendem isso. Mas aí, continuando na resposta. Então, eu acho que a chave da tecnologia não dá mais para desvirá-la. Cada vez mais as crianças serão cativas ali pela tecnologia. E assim, e o mundo digital, ele é um mundo muito mais interessante do que o mundo físico. Ali você vai ver muito mais cor, você vai ter acesso a como fazer 1001 formas de fazer um brigadeiro. Aí você só sabia fazer brigadeiro de chocolate, mas agora você sabe fazer brigadeiro de maracujá, brigadeiro de hortelã, brigadeiro, um monte de coisa ali. 10 praias maravilhosas ao redor do mundo. Você não conhecia, você conhecia só Ubatuba. Agora você está conhecendo 10 praias ao redor do mundo, com fotos maravilhosas e tudo. Hoje existem tecnologias imersivas em TVs que você coloca o som ambiente, mais a imagem em 4K e até 8K existe hoje, que parece que você está lá mesmo. Se você virar e tirar uma selfie, a pessoa fala que você foi para aquela praia, de tão perfeito que é. Então, assim, a tecnologia, cada vez mais, ela vai cativar o ser humano, não tem jeito. E vai começar desde pequeno. Qual a única alternativa que nós temos? Entendam, queridos, que os filhos são presentes de Deus que foram dados para nós. E eles serão nossos, com algum tipo de poder sobre eles, por um período muito curto. Quando seu filho pegar ali a maioridade, a tendência natural é ele sair e formar a família dele. Essa é a tendência natural. Então você vai ter influência sobre os seus filhos até ele formar o caráter dele, que acontece por volta dos 15 anos. 14, 15 anos, o caráter de um ser humano está formado. Então é muito importante o que vem antes dos 15. Porque o que vem antes dos 15 vai formar o solo que essa criança vai pisar. Depois dos 15, dá para formar alguma coisa? Dá para você mudar uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas, normalmente, toda a personalidade, o caráter dessa criança vai ser formado até os 15. Então, é muito importante esse período antes. Sem medo de errar. De cada 10 pacientes que eu já tratei, pelo menos 9 tiveram seus traumas na tenra infância. Ali até os 7, 8 anos de idade. E o restante todo teve na sua adolescência. 9, vamos para 8 e 2 na adolescência. Teve na adolescência.
Então, o período mais importante para uma criança vai ser o período de criança mesmo, até a pré-adolescência, por volta dos 12 anos, e depois dos 12 até os 15, 16. Você, como pai, como é um presente de Deus, seu filho, invista tempo nele. Entenda que você tem que acompanhá-lo, tem que ver as tarefas, tem que ver o que ele está lendo, tem que ver o que ele está publicando. Entenda que os limites têm que ser instituídos. Lacan, que é um dos protagonistas da psicanálise, ele seguia a linha freudiana e depois formou a linha lacaniana. Lacan falava que nós estávamos entrando, isso há 50 anos atrás, nós estávamos entrando numa geração que era chamada a geração sem o pai. Esse momento chegaria que aí, na psicanálise, a mãe é a figura do carinho, do abraço, do acolhimento, e o pai é a figura do corte, é aquele que traz a disciplina, o limite. Um casal funciona porque tem o pai e a mãe, então a mãe dá o carinho, o pai dá o controle, e aí acontece o equilíbrio, falando de forma psicanalítica, tá? Então, dentro disso, quando você tira a figura do pai, a figura do controle, a figura do limite, você cria o caos na sociedade. Por isso que, muitas vezes, se a criança não respeita os próprios pais, ela não vai respeitar o professor, ela não vai respeitar o policial, ela não vai respeitar o juiz, ela não vai respeitar o delegado, ela não vai respeitar ninguém, porque ela não respeita os pais que a criaram, onde ela está ali, onde ela recebeu o amor, o cuidado. Como que ela vai respeitar os demais lá fora? Então, dentro disso, entenda que nós, mesmo aquela mãe solteira que não tem o pai, ou o pai morreu, e aí ela tem que cumprir a função de mãe, de pai, entenda que os limites são necessários. Precisa haver limites. Nós só somos sociedade porque há limites. Senão eu chegaria, eu vou entrar na sua casa e vou pegar a sua televisão para mim. Eu entrava lá, pegava e levava. Vou chegar, não gostei do seu celular, e tomava o celular seu. Não, existem limites. Se eu fizer isso, eu vou ser preso. Ou vou levar um tiro, ou vou me espancar, alguma coisa vai acontecer, mas existem limites. Uma pessoa não invade o terreno do outro porque existe um limite ali. Então, quando eu defino limites psicológicos, morais, eu não estou atrapalhando a criança, eu estou construindo um cidadão. Aquela criança vai saber, então eu não posso andar do jeito da minha liberdade, eu tenho que entender que minha liberdade termina onde começa do outro. Eu tenho que entender que existem regras a serem seguidas. E cada vez mais, eu que sou gestor de empresa há muito tempo, fui gerente administrativo financeiro da Ambev por 18 anos, depois montei uma empresa de consultoria, já tratei com um monte de empresas, Souvenir, Massafex, CMG e um monte de outras. Sou gestor a minha vida praticamente toda. Eu vejo a dificuldade que nós temos hoje em relação a 20 anos atrás, 25 anos atrás, de contratar gente, principalmente gente nova. Por quê? Porque muitas das pessoas novas que estão entrando, elas não têm limites, elas não entendem esses limites. E a pessoa acha que pode fazer qualquer coisa. Ela está numa empresa, existem regras a serem seguidas, existem equipamentos a serem utilizados, existem procedimentos a serem feitos, mas a pessoa quer proceder do jeito que está em casa. E ela vai, entra, fica um mês na empresa, é demitido, 2 meses é demitido. E entra outro, faz a mesma coisa, e assim vai. Mas por quê? Porque falhou lá atrás. Então, se nós queremos corrigir a próxima geração, nós temos que começar pelos nossos filhos, definindo os limites certos. Não é limite igual. Houve uma época em que isso também era o outro lado da moeda, né? Os limites eram instituídos na base da pancada. Teve um paciente que eu tratei, já adulto, ele já devia ter uns 40 anos, mas ele morreu, o pai dele morreu sem ele perdoar, e ele não perdoou o pai por quê? Porque quando ele tinha ali uns 10 anos de idade, ele foi jogar bola na casa do vizinho, o pai era muito rígido, o pai batia com o que tivesse na mão, e aí ele voltou, o pai estava lá, o pai estava serrando uma madeira com um serrote desse tamanho, e bateu nele com um serrote. E aí o serrote cortou ele todo, ele ficou internado no hospital um bom tempo de recuperação e tudo isso. Aí quando ele voltou, a mãe ficou com medo de acontecer uma coisa parecida e mandou ele para viver com a avó numa outra cidade. E aí ele criou um ódio do pai. E ele se tornou adulto, já tinha 40 e poucos anos, o pai doente no hospital, e ele não perdoava esse pai, e o pai, morreu. Morreu sem ele conversar com ele. Aí, em terapia, nós temos os mecanismos de se tratar isso e fazer com que a pessoa, de alguma forma, perdoe o pai ali. E aí, depois que ele fez isso, ele perdoou, a vida dele tinha dado totalmente para trás, nada dava certo, nada funcionava.
tinha iniciativa, mas não tinha acabativa. E assim foi, aí ele teve que tratar. E quando ele chegou nesses traumas e tudo, e ele conseguiu perdoar e avançar e limpar isso aí, ele progrediu, a vida dele mudou, parece que virou uma chave e pronto, a vida dele mudou. Normalmente, em terapia, acontece isso mesmo. Mas, eu estou falando de limites. Nós saímos de uma geração que, às vezes, o limite era desse jeito, ele era muito rígido, ele era uma coisa bem física, e entendam, eu sou um homem de 99, 100 quilos. Se eu pegar uma criança de 7, 8 anos e começar a bater nela, eu vou matá-la, ou vou machucá-la muito, porque eu tenho muito mais força do que ela. E conheci um caso de um pai que começou a bater no menino e quebrou o braço do menino, e aí convenceu o menino a falar na escola que ele tinha caído jogando bola, mas foi ele batendo no menino que fez isso. Então, assim, nós saímos, às vezes, desse mundo, que era extremamente rígido e errado, e fomos para uma permissividade total, que é o outro lado da moeda, que está errado também. Ah, não, eu tenho que dar liberdade para o meu filho. Quantos anos seu filho tem? 6. Poxa, mas que liberdade uma criança de 6 anos pode ter? Você acha que se ela entrar ali dentro do banheiro e pegar o professor barba do pai, raspar no rosto e rasgar o rosto todo, é liberdade? Não, você não pode deixar isso para ele. Ah, pai, eu quero essa faca. Não, você não pode pegar na faca. Não, eu quero essa tesoura com ponta. Não, você não pode fazer isso. Você vai ter que ter maturidade para lidar com isso. Quando eu uso um celular desse, é uma faca, é uma tesoura. Pode prejudicar essa pessoa muito, pode prejudicar outros também. Só que, muitas vezes, nessa linha da permissividade, nós fazemos isso. Ah, meu filho não está querendo ir comigo na escola, não está querendo ir comigo na igreja. Quantos anos ele tem? 6, 7. Gente, pega pela mão e carrega. Não existe, tem que existir esse tipo de trabalho por parte dos pais. Então entendam, pais, criar filhos não é uma coisa fácil. Não é algo que pode ser terceirizado a um equipamento. Não é. É algo que exige de você tempo, exige investimento, exige diálogo, exige você acompanhar para ver. É engraçado que nós fazemos isso em empresa. Quando coloca um funcionário novo, você coloca ali do lado dele um supervisor, uma pessoa, você vai ensinar o serviço para ele. E às vezes ele passa ali 2, 3 meses, 4 meses ensinando como é que essa pessoa vai trabalhar. Às vezes, quando acontece no lar, a gente não quer. A gente não quer perder esse tempo. E não é perder tempo, é investir. Quando eu invisto bem nessa base, a criança cresce com estrutura. Crescendo com estrutura, ela vai me dar trabalho nenhum ou muito pouco trabalho, talvez, lá na frente. Porque ela vai ter essa estrutura. Inclusive a estrutura analítica e crítica. Se ela aprende em casa o que é mentira, se ela aprende em casa o que é vício, se ela aprende em casa o que é as coisas erradas do mundo e que não deve fazer, quando isso for exposto a ela lá fora, e vai ser, pode ter certeza, ela vai ter criticidade para falar, não, meu pai me ensinou que isso é errado, minha mãe me ensinou que isso é errado. Pronto. Agora, se ela aprender isso só pelo celular, pode ter certeza, ela vai estar totalmente liberal. O que está lá fora não vai ter filtro, vai vir. Mais alguma pergunta? Pode falar? Para complementar. E os tablets como prêmio, como foi perguntado, eu acredito que dentro da escola a gente vai saber instruir as crianças a usar a forma certa, correta, como fazer uma pesquisa, porque, na verdade, eu dou aula também em outra escola, que é uma escola particular. E as crianças lá, as tarefas já estão sendo montadas online. Sim. Então, a gente não pode ficar para trás. Como eu falei, não dá para desvirar essa chave. Exatamente. Cada vez mais, essa tecnologia vai ser parceira. Nós vamos usar. Vai chegar a hora, pode ter certeza. Todos os alunos não vão ter mais cadernos. Eles vão ter um tablet mesmo e todas as matérias vão estar ali. Tanto que na reunião de pais eu até instruí os meus pais assim, ó, eles vão pesquisar no ChatGPT, no Google, vão mesmo. Então, desde que pesquisem, entendam, desliga, agora você não vai copiar. Você vai escrever o que você construiu de raciocínio em cima daquilo que você leu. Porque eles vão fazer o uso. Daqui a uns anos a gente vai usar a AI para tudo, vai ter dominado. E a gente vai deixar eles para trás? Não, então o tablet tem que vir sim. Tem sim. Que ter contato. A tecnologia é impossível de ser evitada. Não dá mais para desvirar essa chave. Ela vai ser impossível. Tem que ensiná-los a utilizar. É basicamente um veículo. Você vai ensinar a dirigir. Exatamente. Se você simplesmente só pegar um menino de 12 anos, colocar num carro e falar, vá até o centro da cidade, ele vai bater esse carro em alguém ou em alguma coisa. Eu vou ensinar a dirigir. Então, dá para se aproveitar? Dá para se aproveitar muito. Mas aí entra os limites, a maneira certa de se fazer, saber que aquilo pode gerar muitos resultados bons e que, querendo ou não, o mundo todo está girando dessa forma. Se essa criança for aparecer e só saber escrever
no caderno e não saber manipular um equipamento desse, ela está para fora do mercado de trabalho. Então, assim, isso vai. A tecnologia não tem jeito, não tem volta. A tendência dela é, na verdade, aprofundar ainda mais. Então, é mais um motivo de, como pais, como educadores, nós criarmos esses limites e essa criticidade. Uma vez que a pessoa sabe como deve ser feito, o que deve ser feito, quais os limites que ela tem, ela vai usar o equipamento dentro desses limites. Mais alguma pergunta? Não? Alessandra? Deus abençoe vocês imensamente, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Que eu não sei, provavelmente não dá para esgotar um assunto desse com tão pouco tempo, mas se precisarem, podem falar com a Elisângela. Se tiverem algum problema, também pode falar com ela. Eu atendo, então arrumo um espaçozinho para conversar com alguém, tudo isso, para tentar ajudar, tá bom? Quero agradecer.